Venha a mim, você que está cansado e oprimido, e você vai voltar sorrindo, aliviado e contando para os outros: eu era infeliz, agora sou feliz. Eu estava triste, agora sou alegre. Eu ia para o inferno, agora vou para o céu. Eu estava condenado, agora estou salvo por Cristo Jesus, o Senhor. Glorificado seja Deus para sempre. Aplaude, glorificando a Jesus. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, de 1 a 9. É uma história parecida com a minha e a sua. Então atente, tá? O maior pecado da igreja é se reunir e não saber cultuar. E entre o não saber cultuar está o não saber ouvir e aprender a palavra. Este é o problema. Então veja essa história como é interessante. Todos encontraram? Um homem chamado Saulo tinha muita raiva do evangelho e ameaçava de mortes os discípulos do Senhor. E depois de assolar toda a igreja em Jerusalém, ele pediu documento ao sumo sacerdote, versículo 2, para ir à cidade de Damasco e invadir mais sinagogas, com a finalidade de, ao encontrar alguns que estavam pregando este novo caminho, estou interpretando o versículo, podia ser homem, podia ser mulheres, seriam presos e trazidos a Jerusalém. Porém, seguindo ele viagem, e já aproximando-se da cidade de Damasco, mais ou menos ao meio-dia, de repente, surgiu, muito mais claro do que o sol, um resplendor de luz do céu. E este resplendor era tão pesado que ele caiu por terra. E ao cair, ele ouviu uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Por que você está me perseguindo? Como é que pode? Uma voz vinda do céu dizendo que um homem aqui na terra estava perseguindo ela. Como é que pode isso, né? Ele perguntou: quem és tu? É uma divindade? É o Senhor? Respondeu a voz: eu sou Jesus, a quem você está a perseguir. Porém, eu vou te dar um conselho: levanta-te e entra na cidade que você estava se dirigindo a ela, tá? E quando chegar lá, você não vai matar ninguém, nem prender ninguém, você vai ouvir a verdade. Será dito a você o que te cumpre fazer. Versículo 7. Os homens, capangas, seguranças, assessores que viajavam com ele, também caíram mudos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Ouviam, mas não viam. Ouviam, mas não viam. Versículo 8. Saulo levantou-se da terra e, quando tentou abrir os olhos, não conseguiu ver nada, a ponto de ser guiado pela mão. E foram deixar ele nesta cidade chamada Damasco. E lá ele esteve 3 dias sem ver, 3 dias sem comer, 3 dias sem beber. Obrigado, Senhor. Fala conosco nesta aula linda desta noite, que eu sei que Tu vais falar. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Quero que vocês escutem com atenção para aprender. É a sua história, é a minha história. E se ainda não é a sua história, talvez você precise ouvir para tirar conclusões sobre a vida que você precisa levar a partir de hoje.
Então diga bem alto comigo: visão espiritual, necessidade de todo ser humano. Quem gosta de anotar, está aí uma tese ou um tema para uma dissertação, né? Visão espiritual, necessidade de todo ser humano. Agora presta atenção a esta palavra, como é linda, porque esse episódio registrado na Bíblia não finda, ou não fala, ou não tem a finalidade apenas de registrar um contexto histórico, ou contar uma história, que é exatamente o momento que fenômenos espirituais começaram a ocorrer na terra. Atenção, fenômenos espirituais começaram a acontecer na terra, e este fenômeno faz parte da chegada da igreja. Da chegada da igreja. Diga comigo: a igreja. Bora, igreja, agência de fenômenos espirituais. Enquanto a gente não tirar a visão mecânica da igreja, visão chamada religião, não entenderemos o papel da igreja, não entenderemos o papel da salvação, não compreenderemos o papel da espiritualidade. Vocês lembram que lá em Mateus 6:10 há uma oração dizendo: desça o teu reino, seja feita a tua. O reino de Deus precisava descer à terra para normatizar os homens, equilibrar os homens, controlar os homens. Quando falo de homens, não falo do gênero masculino, mas de humanidade. Organizar esta subjetividade, organizar esta dura cerviz, organizar esta visão míope que nós temos desde o nascimento, e que precisamos, conforme João capítulo 3, passar pelo processo do novo nascimento. Digam comigo: a espiritualidade verdadeira requer um novo nascimento. Se a gente não tentar, buscar, se esforçar para surgir, fazer acontecer esse novo nascimento, nós seremos sempre pessoas mecânicas, normais, sem nenhuma capacidade de entender o processo da salvação. Você vai nascer na igreja, viver na igreja, morrer na igreja e ser sepultado sem ser igreja. Porque é uma dimensão que cai do céu. Venha a nós, Mateus 6:10, venha a nós o teu, seja feita a tua, não é a nossa vontade. É por nós estarmos impondo os nossos desejos, achismos e fantasias, é que nós estamos sendo um grande empecilho para o Evangelho. Esta mensagem que Deus está me dando hoje, ela não parte de uma perseguição que nós sofremos esta semana. Ela parte de um momento ímpar que eu vivi ontem, quando fui chamado para salvar um grande empresário do suicídio. Passei ontem a experiência mais dolorosa e mais fantástica da minha vida em 61 anos. No alto de um edifício, cobertura, riqueza, luxo, mas não tinha paz. Tremi nas bases. Mas o que me chamou a atenção foi aquela família dizer-se: nós somos evangélicos. Eu desci dali preocupadíssimo, muito preocupado. Não consegui nem vir para o culto ontem. Cheguei em casa tardinha. Vocês imaginem as minhas energias e o meu psicológico completamente arrasado. Passei o resto da noite, hoje o dia, preocupado com o que nós estamos fazendo aqui, com essa profissão de fé que nós estamos realizando sem diferença e sem novo nascimento.
e não sabemos administrar pequenas e insignificantes guerras que surgem diante de nós, e nós as tornamos verdadeiras tsunamis. Eu entrei pela noite preparando essa palavra, preocupado. Deus me disse o seguinte: há uma confusão no meio do meu povo entre visão religiosa e visão espiritual. Na visão religiosa eu me administro, na visão espiritual eu sou administrado pelo Senhor. Venha a nós o teu reino. Nós precisamos ser sujeitos diferenciados. Nós precisamos ter coragem de colocar no nosso vocabulário a seguinte frase: seja feita a tua vontade, se for da tua vontade, se o Senhor permitir. Do contrário, nós nos esvaziaremos da graça e do conhecimento e do poder de Deus. E um ser humano sem a graça e o conhecimento do poder de Deus, ele é um objeto, como uma bola de ping-pong nas mãos de Satanás. Quando Cristo implantou a igreja, o processo e o projeto da igreja era para produzir no homem o equilíbrio. Porque desde que há homem na terra, sabemos que há guerras e há problemas, sim ou não? No contexto espiritual, nota-se o abismo que há entre sair das trevas para entrar na luz. Nós temos essa dificuldade de sair das trevas para entrar na luz. Por isso, temos dificuldade de produzir uma visão de reino. O verdadeiro cristão, nasci de novo, eu vou tirar essa palavra cristão, nasci de novo. O verdadeiro filho de Deus, ele tem que aprender a olhar para o céu, mesmo não tendo nada, e ele vendo tudo. O ser humano não foi feito para ser um recipiente de lixo nas mãos de Satanás. O ser humano é obra-prima da criação de Deus. O ser humano é a imagem e a semelhança de Deus. Isso é, os atributos divinos, os animais não podem receber, só os homens. Então esses atributos que estes homens recebem, lhe dão capacidade de dialogar comigo, viver na verticalidade. E enquanto este homem, este ser humano não entender esta verdade, ele é escravo do pecado. Ele é homem carnal e natural, como diz o apóstolo São Paulo em 1 Coríntios 2 e 1 Coríntios 3. Ele está na igreja, mas não sente nada, acha legal, acha bacana, organizado, bonito, mas está agarrado ao mundo, que ele não nasceu de novo. Ele é apenas um ser biológico. E nós precisamos entender que somos biológicos e espirituais, e tricotômicos, carne, alma e espírito. O sujeito principal deste evento é Saulo de Tarso, um dos homens mais preparados de seu tempo. Escuta este detalhe: conhecia todas as literaturas, conhecia todas as teorias, conhecia todas as filosofias, conhecia todas as ciências, conhecia todo tipo de política, era conhecedor profundo, bem como defensor ardoroso da sua religião chamada judaísmo, mas não era liberto. Não tinha nenhum problema ele matar, em destruir uma sociedade, uma comunidade, um grupo social. Para ele, isto não atingia o seu caráter e a sua ética, mas era religioso. A visão religiosa não protagoniza o temor e a reverência a Deus. Uma visão religiosa não põe limites nem muros para nos defender e nos levar à santidade, porque a santidade é a exclusividade da minha vida, da minha alma, da minha adoração ao Senhor e não aos senhores.
E este homem, ao ouvir os eventos protagonizados por Cristo, revoltou-se, porque tudo aquilo que confronta os meus interesses me revolta. Você está ouvindo o que eu estou falando? Tudo aquilo que confronta as minhas vontades, os meus interesses, me revolta. Olha para mim. E ele ouve dizer que Jesus, onde chega, a multidão esvazia as sinagogas, adoradores do sábado, adoradores da lei, e correm para ouvir a novidade de Deus, o Evangelho de Cristo, onde cego era curado, coxo voltava a andar, leproso ficava sã, o morto ressuscitava, as pessoas mudavam de vida. Saulo ficou louco, porque até Nicodemos foi lá saber quem era aquele homem chamado Jesus. E ele disse: vai acabar a minha religião, vai acabar com o judaísmo, vai acabar com a minha cultura, vou matar, vou assolar, vou destruir. Vai. No reino espiritual eu não sou, no reino espiritual o Senhor é em mim. E ele planejou, porque eu. Não é assim, irmãos. Nem o homem lá do mundo carnal consegue viver eternamente dizendo: eu posso, eu vou, eu consigo. Imagina quem já está com a orelha furada, nariz furado pela argola do anzol do Deus Todo-Poderoso. Glorificado seja o Senhor para sempre. Entenda isto. Então ele revoltou-se e fez campanha para abolir da terra o cristianismo, abolir da sua sociedade, abolir do seu momento contextualizado o evangelho. Assessorou assassinatos, como Estevão, corroborou com a destruição de igrejas, como está em Atos 9:1. Coloca aí Atos 9:1. Coloca aí, deixa bem facinho de colocar, Atos 9:1. Saulo respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Era este homem que dizia-se religioso. E quando ele tomou conhecimento que os discípulos não suportaram a perseguição dele, a violência dele, um homem respeitadíssimo no Areópago, o fórum político e jurídico de Israel, filósofo, advogado, homem respeitado, temido, os irmãos correram e uma parte foi para Damasco. E quando ele soube, se encaminhou para lá. Põe aí o versículo 2. Põe aí o versículo 2. Pediu cartas às autoridades e foi para ver se encontrava ainda quem estivesse pregando sobre esse Cristo. Olha o detalhe, presta atenção no detalhe. Para trazer escravos, presos e humilhá-los em Jerusalém. Olha para mim, irmãos. O segredo do diabo é acabar com, entre aspas, Jerusalém. Altar de Deus, lugar de misericórdia de Deus. É isto que endoida eles. Vocês não entendem por que a briga é grande no Oriente Médio? Porque não querem Jerusalém, querem a Palestina. Porque Jerusalém é a cidade do grande rei. Nós não queremos esse cara como rei. Ele não fuma, ele não bebe, ele não troca de sexo, ele não usa maconha, ele não rouba o povo, ele não é corrupto. Nós não queremos ele. Entende? Entende? Abre o entendimento para compreender as coisas. Mata ele, mata, pode matar. Sepulta, pode sepultar. A morte não segura ele, a morte não escraviza ele. Ele é vida, ele é vida, ele é vida. Compreende isso? E ele vai com o coração e a mente preparado para o crime, Só que prestes a entrar em Damasco, ocorre um fenômeno, um episódio. Preste atenção à mensagem. Põe aí versículos 3 a 5.
E quando ele vai a caminho, já vendo, assistindo, avistando Damasco, sem ninguém planejar, sem ninguém esperar, sem a ciência prever, não havia previsão de nada, nunca tinha ocorrido um fenômeno igual, nada, altamente seguros. Ele já estava sentindo o gosto da prisão, do sangue, da derrota dos cristãos. Inimaginavelmente, inexplicavelmente, era meio-dia conforme o discurso, o depoimento dele, no julgamento dele. Meio-dia, o sol desaparece e surge um novo resplendor, tão pesado que quando ele viu na terra, mais claro do que o sol meio-dia, resolveu olhar e quando olhou, pum, caiu. Não brinque com a glória e a graça de Deus. Glória! O impacto do encontro foi tão extraordinário que ele se rende automaticamente. Olha para mim, o impacto foi tão violento, a mente dele, a consciência dele ficou tão perturbada, tipo assim, de onde veio? Como pode? Que ele rapidamente mudou, as estruturas dele foram mudadas. O intelecto foi mudado, a consciência, o consciente, o inconsciente foi mudado. E ele se rende automaticamente. Põe o versículo 6. E diz assim: ouvindo a voz, diz: levanta-te, entra da cidade, e lá te será dito o que te deves ou cumpre fazer. Isto é, tudo que você já ouviu, tudo que você já fez, tudo que você já falou, tudo que você já defendeu, tudo que você já escreveu, e nada é a mesma coisa. Você agora vai entrar em uma outra dimensão. Você vai ouvir o que você nunca ouviu. Você vai estudar o que você nunca estudou. Não é o problema da nossa juventude, inclusive juventude de Canaã, que o filósofo maconheiro farra a cabeça deles, que eles estão aqui ouvindo a palavra, vendo Jesus operar, vendo Jesus realizar milagres, mas quando chega na sala de aula se rende a demônios. Nossos filhos, vocês não têm noção quantos filhos eu apresentei neste altar e hoje se formaram, foram embora porque atenderam a voz de Satanás, mudaram de sexo, foram para as drogas e defendem a vida que estão levando e são contra a igreja. Aqui nesta igreja, porque estavam na igreja, cresceram na igreja, mas não estão no evangelho, nem o evangelho está neles, porque não abriram o entendimento, não abriram a alma, não tiraram as escamas dos olhos para contemplar, para compreender que nós não somos um grupo social religioso, nós somos igreja, agência de Deus na terra. Nunca professor fez a minha cabeça, porque aos 12 anos eu tinha sido obrigado a ler o Novo Testamento todo. Nós estamos ameaçados, estamos, porque a visão espiritual está míope. O Instagram tornou-se o Espírito Santo da nossa juventude. O Facebook tornou-se o professor dos nossos irmãos, até pastores. Estamos morrendo à míngua, perdemos a capacidade de perceber o que é espiritual e não estamos nem aí e ficamos chateados. Hoje é o dia de vocês me odiarem, me odeiem, podem me odiar, mas a visão espiritual não é esta que está aí. O reino de Deus é diferente. Primeira coisa que aquela luz fenomenal caiu sobre Saulo foi quebrar a autoridade da vaidade dele. Você não é nada, seu besta. O que você aprendeu, o que você foi ensinado, não é nada. Você vai saber agora quem sou eu.
Pastor, as coisas acontecem do mesmo jeito. Hoje acontece. Só que hoje o brilho é diferente. O brilho é consciência que nós temos de Deus e não queremos entender. Deus cria circunstâncias. Deus cria circunstâncias. Sexta-feira teve um pregador aqui que disse uma frase muito espetacular. Ele disse: Deus prova quando vê que você não vai ouvir, Ele trata. Você sabe como é que trata uma galinha? Para ser degustada? Você sabe como é que trata um peixe? Para ser degustado? A nossa adoração, nosso culto a Deus é a degustação dEle para conosco. Se Deus prova e você não atende, se prepare, Ele vai tratar. E mesmo rendido, põe aí o fenômeno que ocorre, 8 e 9, versículos 8 e 9. 8 e 9. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, perdeu toda a sua capacidade de percepção de tudo aquilo que ele defendia, que ele achava e que achava correto. E olha para mim aqui, ó. E já deixou de, olha para mim, já deixou de ser guiado pelos seus próprios conceitos. Já teve que ter alguém para conduzi-lo. Pegaram numa mão e disseram: vamos levando para onde? Para onde a voz te mandou. Para onde é? Damasco. Tu não ia para lá? Ia. Então é para lá que Ele quer que você vá. Deus vai te ensinar o caminho dEle nas tuas ventas. Deus vai ensinar o caminho dEle aonde você está a perseguir Ele. Deus vai ensinar o caminho dEle a você aonde você discorda dEle. Conduzir a Damasco. Ele entra na cidade numa rua chamada Direita. Agora veja que espetacular é a forma de Deus trabalhar. Põe os versículos 9 a 10. Olha que espetáculo. Versículos 9 a 10. E esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo que correu de Jerusalém com medo de morrer. Com medo de morrer por Saulo. E o nome dele era Ananias. E disse, o Senhor correu lá, na casa onde ele estava escondido, e deu uma visão a ele. E na visão, um anjo do Senhor falava, dizendo assim: Ananias. Respondeu ele. Olha a diferença. Olha a diferença da visão espiritual para a visão mecânica. Olha a diferença. Olha a diferença. Olha a diferença. Com Saulo, quando ele caiu, quem é? É tu? Olha a visão espiritual. Ananias, respondeu ele. Vocês viram a educação? Vocês viram a forma carinhosa, respeitosa, honrosa, reverente? Eis-me aqui, Senhor. Versículo 11. Ordenou-lhe o Senhor: levanta da tua casa, vai lá na rua chamada Direita e procura a casa de um cidadão chamado Judas. Lá tem um homem de Tarso, chamado Saulo. Pode chegar lá sem medo. Ele já está de joelho, já está convertido, já criou vergonha, já está orando. Aí Ananias responde, versículo 12. E viu um homem, e ele viu entrar um homem. Saulo orando. Irmão, quando a visão espiritual chega, é um espetáculo. A visão espiritual chegou e ele já começou a ter revelação do céu. E viu um homem chamado Ananias entrar e pôr-lhe as mãos para que recuperasse a vista. 13. Respondeu Ananias: Senhor, estou aqui escondido. A fama desse cara é terrível. Todo mundo fala que o cara é perigoso, mata, assola, esfola. E ele só persegue a tua igreja, Senhor. Expulsou todos os teus santos em Jerusalém. Eu ouvi dizer, inclusive, que eles estão vindo para cá para prender a gente, para levar a gente de volta para Jerusalém, para fazer escárnio da gente. Versículo 14. E aqui tem poder dos principais, ele tem cobertura. Estão entendendo?
Estão entendendo? O mal sempre tem cobertura. Tem cobertura dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: ainda bem que Deus não responde às nossas besteiras. Oh, coisa linda do céu. Deus é maravilhoso. Deus nem voltou no assunto, falou outra coisa, ó. Vai, rapaz, vai, rapaz, vai, porque este é para mim, olha, um vaso escolhido. Ele vai ter que levar o meu nome na frente das pessoas que ele perseguiu vocês. Ele vai levar o meu nome na frente dos reis que usou ele para matar vocês. Ele vai falar para os próprios judeus que ele sempre defendeu. Vai lá, versículo 16. Pois eu lhe mostro. Essa é a parte dolorosa. Você já disse isso com seu filho? Espera aí que eu vou mostrar quem é que manda aqui em casa, seu moleque. Você já disse isso? Sim ou não? Sim ou não? O menino é desobediente e zangado, e você pega a chinela e diz: espera aí, seu caboclo, vou já lhe mostrar. Sinônimo de autoridade, capacidade. Aí olha o que é que o Senhor diz: vai lá, eu vou mostrar a ele quanto vale a pena padecer pelo meu nome. Vai lá, glorificado seja o Senhor para sempre. Se você não vai pelo bem, vai pelo mal, meu filho. Se você não vem pelo amor, vai pela dor. Se você não vem ouvindo o Senhor, Ele vai te cegar, vai te deixar sem comer, sem beber, sem ver, e vai te usar para fazer aquilo que você criticava antes. Glorificado seja o Senhor para sempre. Aplaude ao Senhor, aplaude mais forte ao Senhor, glorifica o Senhor. E olha que interessante, Saulo, a primeira coisa que conduziu aquele homem a ter intimidade com Deus foi perder a visão. Enquanto ele estava com a visão humana, estava distante de Deus. Mas a primeira coisa, a primeira ocorrência da relação dele com o Senhor foi perder a visão, isto é, sair do mundo. Morreu ali, irmãos, todas as filosofias, todas as teorias, todos os saberes, todo o legado religioso e tradicionalista do judaísmo, acabou ali. Vocês estão compreendendo o que é uma nova visão? Acabou ali. Saiu a visão humana, saiu o mundo, para poder perceber como é o reino de Deus. Põe aí, versículo 17 a 19. Partiu Ananias e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: olha o tratamento, perigoso, assaltante, ladrão, vagabundo. Sim ou não? Não. O Senhor já tinha dito a ele que o cara estava convertido. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde tu vinha me matar, enviou exatamente eu que ia morrer por ti, através de ti, para curar você, para você ver e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Glorificado seja o Senhor para sempre. Olha que coisa, olha que espetáculo, não é? Agora que extraordinário. Ele foi prender os discípulos para trazê-los a Jerusalém e humilhá-los perante a sociedade. Olha o que realmente acontece. Coloca aí versículos 26 a 31. Olha como, eu acho que vocês estão fazendo a conexão, a conotação dos versículos. Ele vai prender para trazer para Jerusalém, humilhar os discípulos na frente dos reis sacerdotes. Agora olha o que acontece. Tendo Saulo chegado, depois de curado pela oração de Ananias, a Jerusalém, procurou exatamente os irmãos que ele antes mandava matar. Estão ouvindo agora? Estão ouvindo? Não é lindo? Foi exatamente nas igrejas onde ele assolava, onde ele destruía, para se juntar com os discípulos. Ninguém sabia do episódio, todo mundo ficou com medo, não crendo que ele tivesse se convertido e recebido a visão espiritual. Versículo 27. Então Barnabé, tomando consigo, o levou aos apóstolos e lhes contou o episódio, dizendo que o Senhor tinha estado com ele e falara com ele.
e como em Damasco pregaram ousadamente em nome de Jesus. 28. Assim andava Saulo com os discípulos em Jerusalém, entrando e pregando, saindo e pregando, todo mundo olhando, dizendo: o que foi que houve? Não era o que assolava, não era o que pregava contra, não era o que matava, não era o que destruía, não era o que perseguia. Versículo 29. E pregando ousadamente em nome do Senhor, falava e disputava também com as outras seitas que procurava matar. Agora o assassino é procurado para ser assassinado. Não é interessante? Versículo 30. Versículo 30. Os irmãos, porém, quando souberam, acompanharam-no até Cesareia. Ele começou a ser um missionário e enviaram a Tasso. Versículo 31, para encerrar essa parte. Assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galiléia, Samaria tinha paz, sendo edificada e andando no temor do Senhor, e pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava. Deixa aí. Vocês viram que foi hora a igreja teve paz? Deu para observar o detalhe, qual foi a hora que a igreja explodiu? Saiu o avivamento. Na hora que teve que acontecer um fenômeno na terra, alguém se levantar para perseguir. E quando alguém se levanta para perseguir, é o momento de Deus levantar para abater, para dar glória à igreja. Glorificado seja o Senhor para sempre. O que é que significa isso? Significa que a igreja aí tinha visão espiritual, mas nós no século 21 nós perdemos, porque ainda somos religiosos. Quanto eu tenho pregado aqui em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantas vezes eu tenho dito aqui às quartas-feiras: se a tua empresa quebrou, não é para você se jogar do 11º andar, é para você perguntar: o que é que vem por aí, Senhor? Mas a prova que nós perdemos a visão espiritual é que nós nos desesperamos, nós não conhecemos o Senhor, irmão. Porque a igreja tirou a Bíblia, a palavra, o ensinamento, a verdade, o conhecimento, a revelação do altar. Hoje eu estava assistindo, com muito respeito, não tem nada a ver com a igreja de ninguém, mas eu estava assistindo hoje festa das irmãs, último culto. Aí um bocado de gente levanta a saia, mostra a calcinha. Aí um bocado de menino. Irmão, não dá, irmão. Isso aqui chamado igreja é uma oficina. Não é lugar de remendo, é lugar de transformação. É por isso que estão perdidos. Eu estava pensando hoje, estou com vários convites para ir pregar em convenções esse ano que entra, não sei nem se eu vá, irmão. Não sei nem se eu vá. Porque o que eu estou dizendo, muitos não vão aceitar. Uma das coisas que eu estou dizendo é que a igreja inventou tanta coisa que saiu do prumo da sua originalidade e do centro. Os cultos é para ter apenas 2 departamentos, um louvor e a palavra, só isso. O culto é para ter 2 departamentos, louvor a Deus e a palavra. O culto é para ter 2 departamentos, olha para mim: os humanos louvando a Deus. Segundo, Deus ensinando os humanos com a palavra. Mas nós inventamos esses cargos, função, tanta coisa, e nos quebramos. Quando eu paro assim é porque estou pensando o que é que eu vou falar, porque ninguém pode falar mais nada hoje. Então nós quebramos. Todo culto tem que ser isso: os humanos se reúnem e louvam a Deus. Primeiro tempo. Segundo tempo, o divino se reúne e ensina os humanos. Mas a gente tem que ir até
o culto todinho, agora é a irmã, agora é o irmão, agora vai aparecer isso, agora é um jogral, agora é agora. Aí Deus não tem tempo para nós, não há mais tempo para Deus. E eu vou dizer algo muito forte para vocês hoje: o segundo tempo do verdadeiro culto tem que ser peia, que é o pai falando com os filhos. É o pai falando com os filhos. É o pai falando com os filhos. Mas nós trituramos, quebramos a igreja daí, a ausência da visão espiritual correta. Olha que interessante, olha que extraordinário. Ele foi prender os discípulos para trazê-los a Jerusalém e humilhá-los perante a sociedade. Olha o que realmente acontece. Qual é o contexto dessa mensagem? Gente, a maior dificuldade do ser humano é produzir a capacidade de percepção. A maior dificuldade do ser humano é a produção da capacidade de percepção. Primeiro, a forma como estou vendo a espiritualidade corresponde com o real ou é apenas o ideal? A forma como eu estou aqui adorando a Deus, aprendendo a espiritualidade, corresponde com a realidade ou é apenas uma idealização? Eu estou entendendo? Sexta-feira eu dizia para alguns obreiros: o tempo desgastante, que a cada dia que se passa eu vou tendo mais vontade de abrir mão de tudo. Como disse Martin Luther King, o problema da humanidade não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. É porque está tão difícil, a gente não encontra mais ninguém. No meu tempo, irmãos, no tempo de Eliade, tempo de Jéter um pouquinho mais novo, tempo do Daniel, tempo do Crisanto, ali o Maurício, quando o pastor dizia assim: Jessé, vem aqui para ir ali dirigir um culto, eu lá queria saber se eu estava ocupado, irmão. Eu dizia assim: sim senhor, agora. Eu já corria para dizer: tu pode ficar no meu lugar? Eu te pago essas 3 horas, 4 horas, tu pode ficar? Ligava para outro: ei, tu pode me levar na moto? Ei, tu está desocupado, tu pode me levar para dirigir o culto? Porque eu entrava grande na congregação, o pastor me chamou para dirigir o culto, eu vou pregar o evangelho. Eu entrava grande, com minha Bíblia aqui, ó, eu ficava até vaidoso e abestado. Aí ficava ali, quando dava oportunidade, aí o obreiro dizia assim: o irmão Jessé está vindo, que o pastor Emiliano mandou. Irmão, eu não subia humano não, é porque Deus é misericordioso, mas a gente subia. Hoje, você pode dirigir o culto? Posso não. Hoje é um dia que eu estou atribulado, quase enlouqueço aqui hoje em dia. E você pode? Não, mas não. E você? Não, também não. Você? Não dá não, ó. Não fascina mais, não empolga mais ver Deus agir, Deus operar, Deus salvar, Deus realizar, Deus fazer milagre, não empolga. Eu fico olhando para os meus jovens, meu Deus, eu estou triste. Eu comecei ontem, mesmo com toda a tribulação, comecei ontem a fazer as anotações para a Assembleia Geral do próximo ano. Aí eu digo: onde é que tem um jovem assim que tenha sido parecido comigo quando eu pregava? Aí, não. Vai conversar? Não, porque Che Guevara, porque Karl Marx, vai. Tomar um pouco d'água para espalhar o sangue. Ai, Jesus. Irmãos, é um negócio, eu não sei nem classificar o que é, irmão. Verdade ou não? Verdade ou não? Sim ou não? E tudo cheio de razão. Olha onde eu estou. Porque não foi Che Guevara que fez a minha cabeça, nem Karl Marx.
Não foi nenhum teórico de filosofia, de psicologia, sociologia que fez a minha cabeça. Quem fez a minha cabeça foi o Espírito Santo de Deus. Glorificado seja o Senhor para sempre. Glorificado seja o Senhor para sempre. Hoje eu sou maior do que eles. Aleluia. Aleluia. A visão de Saulo era legalista, mecânica, letrista, teórica, sem experiência, sem vida. Ele precisava ser liberto a partir do encontro com Cristo. Cristo é maior do que Lenin, Cristo é maior do que Hitler, Cristo é maior do que Stalin, Cristo é maior do que Che Guevara, Cristo é maior do que o capeta, o inferno, o cão. Ninguém é maior do que Cristo, ninguém falou a mensagem que Cristo falou, ninguém tem o poder que Cristo tem, ninguém ressuscitou como Cristo ressuscitou, ninguém. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Queridos, todo ser humano precisa se permitir ter uma nova visão, isto é, não olhar com o meu olhar, a partir dos meus conceitos, a partir dos meus juízos de valor, das minhas ideias, dos meus achismos. Digam bem forte comigo, com alegria, com ousadia: a espiritualidade está acima dos meus a priori. Bora, a verdadeira espiritualidade está acima dos meus a priori. Se você não abrir mão das tuas besteiras, tu não vai entender nada da espiritualidade. Aleluia. Karl Marx passou, Stalin passou, Lenin passou, Hitler passou, Napoleão Bonaparte passou, Che Guevara passou. Toda esta miscelânea de pó podre passou. Toda. Eu nunca vi um desses teóricos da sociologia, da filosofia, da psicologia, de tudo que agia, mudar o coração de alguém. Ao contrário, destrói, esculhamba. Agora é incrível, Jesus pega um ser humano todo destroçado, quebrado, fedorento, sujo, desmantelado, que essas teorias fez, deformou e transforma numa nova criatura em Cristo Jesus, o Senhor. Aplaude glorificando ao Senhor. Entenda essa verdade. Entenda essa verdade. Outra coisa interessante, para me ter a visão espiritual, terei que descer da minha posição, porque coisa que machuca e que produz imbecilidade e idiotice no ser humano é achar que é. Irmão, você pode ter roupa folheada a ouro, mas você fede. Ontem eu ouvi uma frase daquela família que me chamou a atenção. O homem chorava dizendo: do que adianta dinheiro? Do que adianta riqueza? Eu sou infeliz, quero morrer. Eu digo: eita. Ele disse: olha lá embaixo meus carros, pastor. Do que adianta? Eu quero morrer, sou infeliz. O Senhor disse para Saulo: eu vou te ensinar quem é que é grande. Esfregou o cara no chão, irmão. Esfregou as ventas, esfregou os olhos, que perdeu até a órbita ocular. Cuidado, irmão, com a tua exaltação, a tua vaidade. Tu é podre, tu fede. Se tu estás vivo, adora o Senhor. Se tu estás com saúde, glorifica o Senhor. Se tu se sente uma pessoa salva,
ama, adora de paixão o Senhor, glorificado seja Ele para sempre. Dá um brado de glória aí ao Senhor nesta noite. Permita-se mudar a tua visão, permita-se deixar cair as escamas. E eu termino dizendo: vivemos em um momento em que os piores inimigos da igreja, os piores inimigos do evangelho são os próprios evangélicos. Por quê, pastor Gessé? Porque querem que o evangelho se adeque aos seus caprichos, aos seus desejos e às suas vontades. O conhecimento não só gera poder, gera autoridade, gera visão correta das coisas, mas gera muito mais do que isso, gera liberdade. Não estou falando de democracia. Ouviu como eu falei democracia? Vocês ouviram? Não estou falando de demo. Vocês sabem a abreviatura? Cracia. Estou falando de liberdade, de ser livre interiormente, saudável. Conhecer de forma legítima o seu eu. O conhecimento não embota o entendimento. O conhecimento tira a cegueira da visão e põe a visibilidade. O conhecimento não escraviza o ser humano. Conhecer de forma legítima a espiritualidade é o segredo para uma vida livre das amarras da subjetividade humana. Põe aí Romanos 7,24 para encerrar. Veja o que diz: miserável. Sabe quem está falando? Aquele exaltado, cheio de autoridade, egoísta, orgulhoso e vaidoso, achava-se que era o bambambam. Olha o que é que ele diz agora, depois que ele conhece o Senhor: miserável homem que sou, quem vai arrancar de mim essa desgraça que eu produzi dentro de mim, que ele chama de morte? Põe agora Romanos 8,1. E depois dele confessar tudo isto, ele escreve: descobri, não estou mais condenado, porque eu estou em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Louvado seja o Senhor para sempre. Cristo fez uma exortação há 2000 anos, que parece mais atual em nossos dias. Qual foi a exortação? Põe aí Mateus 22:29. Olha a exortação que ele fez há 2000 anos, parece que é hoje. Errais, não compreendendo as Escrituras nem o poder de Deus. Põe aí, por favor, Oséias 4:6. Mas dentro de Mateus 22 e 29, dói ver pessoas lindas. Escuta, olha para mim, não lê agora, tira o versículo, tira, por favor. Isso, olha para mim. Dói, como dói ver pessoas lindas, formadas, com diploma de inteligentes, padres, pastores, políticos, profissionais de todas as áreas, não saberem discernir nada. Como dói. Seus cérebros não conseguem sequer ler uma paisagem, um desenho, quanto mais uma leitura. Afundamos, submergimos, nos perdemos. Põe aí Oséias 4:6, agora coloca: o meu povo está destruído, porque lhe falta o conhecimento, porque rejeitou o conhecimento, por isso eu estou rejeitando vocês. É o fechar-se para o aprender, é o fechar-se para receber a revelação divina, que nos leva a perdermos a visão espiritual. Todos os caminhos humanos estão perdidos, falharam, passaram, só ficou o Senhor. Quer ver? Coloca aí João 14:6. João 14:6. Só ficou o Senhor. Disse ele, João 14:6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém, fechou questão, ninguém chega no Pai senão por mim. Põe João 10:10. Põe João 10:10. João 10:10. O ladrão, que é a ignorância, a falta do conhecimento, o abrir-se para os demônios, para a espiritualidade maligna, vem para matar, roubar e destruir. Aí Jesus diz: eu não, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Louvado seja o Senhor para sempre. E por último,
Ele diz em Mateus 11:28, põe aí Mateus 11:28, para encerrar. Ele diz: está cansado? Desencantado? Desesperado? Angustiado? Alma travada, fechada, perdido? Por que quer? Sem vida? Sem ânimo? Deprimido? Querendo tomar chumbinho? Pôr a corda no pescoço? Dar um tiro no ouvido? Pular do apartamento? Se jogar debaixo de um carro? O que quer? Faz tempo que eu estou na sua frente, você não olha? Você não tem visão espiritual? Venha a mim, você que está cansado e oprimido, e você vai voltar sorrindo, aliviado e contando para os outros: eu era infeliz, agora sou feliz. Eu estava triste, agora sou alegre. Eu ia para o inferno, agora vou para o céu. Eu estava condenado, agora estou salvo por Cristo Jesus, o Senhor. Glorificado seja Deus para sempre. Aplaude, glorificando a Jesus. Você que está afastado da igreja, vem correndo agora.